Olá, boa noite. Aqui quem fala é o José Gilberto. Seja muito bem-vindo a este canal. Hoje eu queria compartilhar um pouco da minha trajetória de vida em relação ao meu antigo emprego como call center e o que me levou a tomar a decisão de começar aqui no YouTube após um longo período trabalhando nesta empresa, que obviamente eu não vou divulgar o nome por razões óbvias. Bom, eu comecei a trabalhar como call center no início da pandemia. A esposa de um primo meu me indicou. E como eu nunca tinha tido a experiência de trabalhar no emprego CLT por um longo período, eu aceitei. Primeira vista me pareceu algo muito bom. Afinal, estava muito difícil conseguir emprego na época da pandemia, porque tudo estava fechado, a gente estava vivendo um lockdown. E aí, naquele momento, me pareceu algo espetacular. No início, como eu nunca tinha tido experiência nenhuma nesse sentido com algo parecido, era tudo muito novo, era tudo muito lúdico. Achava muito legal. No primeiro momento, achava até legal atender os clientes, me sentir útil. Era bacana. Só que entra ligação, sai ligação. Eu era do setor do saque. O call center, via de regra, ele tem dois tipos de call center. Tem um call center que é receptivo e tem um call center que ele é mais ativo. O ativo realiza ligações. Aí tem cobrança de crédito, tem outros tipos de call center que fazem prospecção de clientes, entre outros. O meu era mais receptivo porque era setor de saque, serviço de atendimento ao cliente. Eu registrava reclamações, elogios e ou sugestões, que 90% de tudo, quer dizer, 95% eram reclamações. Clientes insatisfeitos com aquela prestadora de serviço de saúde, era um ramo de saúde, e que se sentiam insatisfeitos pelo atendimento que eram prestados pelos médicos, pela falta de suporte da empresa nos seus devidos problemas, principalmente mães que tinham filhos com necessidades mais específicas, como filhos autistas e dentre outros, que precisam de fato de um suporte mais assistido da parte de saúde. Essas pessoas recorrentemente me ligavam, registravam reclamações e não tinham seu problema sanado, sendo necessário muitas vezes até abertura de processos junto à ANS, que é o órgão que regulamenta essas empresas aqui no Brasil, para que algo fosse feito. Depois de cerca de 2 anos, eu comecei a me sentir um pouco mais ansioso. Eu já era um pouco ansioso. Até aquele momento eu achei que isso era normal, que não tinha nenhum problema. Eu não entendi o que estava se passando, o que estava acontecendo comigo. Continuei no trabalho, precisava pagar as minhas contas, como todo brasileiro. Não nasci de uma família rica, não nasci de uma família abastada e era necessário permanecer. Permaneci no emprego, sofrendo muitas vezes abusos de poder velado, que é algo muito comum. A gente sofre cobranças excessivas, mesmo com o nosso psicológico abalado, porque no fundo você é apenas um número para as empresas. Você não é um ser humano. Você é apenas um número numa planilha. E isso é muito evidente quando você está na linha de frente de um trabalho desses, subemprego desses, em que você se sente muitas vezes coagido, você se sente abandonado, você se sente deixado à sua própria sorte. Não obstante a isso, cobranças que muitas vezes não levam em conta a falta de resolução que a própria empresa apresenta, a falta de capacidade dessa empresa e dos donos dessas empresas de lidarem com os problemas. Esse é o cenário miserável que nós temos, no sentido amplo, no sentido não só da saúde, tendo em vista que várias empresas no Brasil passam por esse mesmo ciclo pernicioso. Ah, e aí eu comecei a adoecer paulatinamente. Eu adquiri ansiedade, depois adquiri depressão, depois síndrome do pânico. Uma coisa foi puxando a outra e foi levando a outra. Cheguei ao ponto de não conseguir dar bom dia para as pessoas, porque eu já me acordava me sentindo mal por ter que trabalhar naquele ambiente. Talvez seja absurdo você ouvir isso, se caso você nunca tenha passado por uma experiência dessa. Que Deus
Abençoe que você nunca tenha passado por isso. Eu não desejo para ninguém, nem para o meu pior inimigo. Mas aconteceu, eu adoeci, eu passei por isso. Tive que recorrer à ajuda de um psiquiatra. Me afastei por um tempo. Por cerca de 6 meses eu fiquei afastado. Após ser demitido dessa empresa, recorri ao INSS, que não me assistiu. O INSS é um órgão fracassado, como você bem sabe, você que está me assistindo. Até hoje eu não recebi um centavo do INSS por esse tempo que eu fiquei afastado. E pasme você que me escuta, o INSS só tem que me pagar cerca de R$ 300, com a correção de juros e correção monetária, né, dá cerca de 400, não mais do que essa quantia. E eu já estou esperando isso. Para recebimento dessa quantia cerca de um ano, porque o INSS, na primeira vez que liberou o dinheiro, eles não me comunicaram nem por aplicativo, nem por ligação, de maneira alguma. E eu não sabendo disso, o dinheiro expirou o prazo, que é bem curto, inclusive. E aí depois eu tive que reabrir o processo, protocolo novamente, tudo de novo. Para aí então, um dos agentes do INSS, desses analistas dele, ele simplesmente colocou uma espécie de restrição na liberação do meu pagamento e que ficava totalmente a encargo dele fazer a liberação ou não. E aí quando eu fui no INSS aqui da minha cidade, eles simplesmente me disseram que eu teria que aguardar e que não poderiam fazer nada para resolver a minha situação. Após isso, após cerca de um mês ou um mês e meio, não satisfeito com essa situação, o INSS entrou de greve. Veja só você. E aí o que acontece? Quando eu fui demitido dessa empresa, fiquei, como eu disse, fiquei 6 meses afastado. O psiquiatra me deu esse tempo aí. Me afastei. Nesse tempo eu fiquei em casa tentando respirar um pouco. Eu já estava saturado de todo aquele ambiente daquela empresa, um ambiente totalmente tóxico. Eu retornei em dezembro com um laudo que me dava a oportunidade de mudar de setor. Um setor que ele não atendia voz, porque eu era atendente da voz. E aí no setor do chat eu também ia lidar com atendentes. Eu não ia lidar diretamente com pacientes. E não é algo tão melhor, mas já é um pouco melhor. Porque infelizmente eu entendo um pouco o que o paciente passa. As informações elas não são claras. Elas não são passadas de forma coesa. E quando o paciente vai em busca daquela prestadora de serviço, muitas vezes ele é deixado à própria sorte. É essa a realidade. É um comércio. Nada mais do que isso. É só dinheiro para o dono daquela empresa. Mas para você, para ele, se você está vivo, se você está morto, isso não, sinceramente não importa. Ele não se importa nem com a sua vida, nem com a de tantos funcionários que ele tem. Essa é a realidade. E o que acontece? No início de dezembro eu fui demitido. Tinha acabado de voltar para a empresa, estava numa nova fase, digamos, me recuperando, me sentindo um pouco melhor. Eu estava num setor que me fazia bem, mas, passado um certo tempo, eles não me cederam as passagens. Nesse tempo que eu estava em casa, eu não recebi nada, como eu disse, do INSS, e a única que me ajudava, os únicos que me ajudavam era a minha própria família. E aí eu precisei vender as passagens para poder, de alguma maneira, ajudar em casa, ou mesmo comprar alguma coisa que eu estava precisando. Eu não tinha um tostão, eu não estava recebendo nada. Inclusive, quando eu precisei voltar, eu precisei passar no psiquiatra várias vezes para ele me dar uma espécie de relaudo, atestando que eu estava bem para voltar. E nisso demorou mais vários meses, porque eu precisei procurar um psiquiatra que fosse credenciado. Se eu tivesse procurado um psiquiatra daquela prestadora de serviço, certamente eu nem teria conseguido me afastar. Apesar de todo o meu processo de adoecimento, inclusive na época eu fiz tratamento com fluoxetina e lítio. E o que acontece? Passou-se esse período aí. Eles me demitiram no começo de dezembro, não satisfeitos. E como todo CLT,
Após esse período, eu dei entrada no meu seguro-desemprego. Foi até o VaptVupt aqui da minha cidade. E eu dei entrada nas parcelas. Eles liberaram 5 parcelas. Fiquei cerca de... Fiquei 5 meses em casa respirando. Foram noites e noites que eu não conseguia dormir. Que eu sentia síndrome do pânico, que eu sentia ansiedade. Tinha muita depressão, tinha despersonalização. E além do remédio que me fazia muito mal. Nunca me dei bem com a fluoxetina. A fluoxetina, ela agredia muito meu estômago, além de outras reações. E o carbonato de lítio também, ele me fazia muito mal. No entanto, eu tinha que tomar esses remédios para controlar esses... Eu sentia uma espécie de desconforto no meu coração, eu não sei bem explicar. Mas era como se algo estivesse para acontecer, eu estando aqui deitado, essa é a sensação. E passou-se esse tempo, eu comecei a procurar emprego. Eu fiz 5 entrevistas. Eu fiz 5 entrevistas onde eu moro e não obtive êxito. Esses empregos para os quais eu me candidatei eram subempregos também. Eram empregos, obviamente eram oportunidades, todo emprego é digno, todo trabalhador é digno do seu salário, como diz a Bíblia. Porém, eram subempregos. Por que, Gilberto? Porque eram empregos em depósito de mercadorias ou de mercantis, ou coisas do tipo. E esses empregos certamente também deteriorariam a minha saúde no curto, no médio e longo prazo. Porque você sabe, aqui no Brasil nós temos uma máxima maioria de pessoas medíocres nesse emprego, como tantos outros no Brasil. Nós não temos pessoas que crescem. Inclusive, numa dessas entrevistas, pasme você, um dos rapazes que me atendeu disse que estava há 14 anos trabalhando naquele emprego. Eu olhei assim para ele e pensei, meu Deus, está há 14 anos trabalhando aqui. Jesus, que misericórdia. Sabe por quê? Porque se ele tivesse um mínimo de educação financeira, tudo bem. Viver no Brasil é caro, o salário mínimo ele não dá para muita coisa se eu não tenho. Certo? Eu entendo perfeitamente porque eu vivi isso na pele, mas se você tiver um mínimo de educação financeira e você aprender, estudar um pouco, se dedicar um pouco a estudar ações, FIIs, você consegue investir seu dinheiro. Faz o seu dinheiro trabalhar para você, nem que seja R$ 100. Nem que seja R$ 100. E daqui a 20, 30 anos você vai se aposentar. Porque a gente sabe, a gente não pode contar com o INSS, não pode contar com nada que vem do Brasil. O Brasil e o sistema brasileiro é feito para nos esmagar, para nos destruir. E é essa realidade. Eu decidi começar no YouTube, até na esperança de monetizar o meu canal e posteriormente ter essa segunda fonte de renda para investir. Eu comecei a investir meu dinheiro. Eu estudo muito com o canal A Cara da Riqueza, adoro o criador de conteúdo desse canal, assim como estudo com outros. Aprendi muito sobre FIIs, sobre ações, estudo muito com o Luiz Barsi, numa série gratuita que foi disponibilizada, estou acompanhando. Isso porque a gente precisa mudar essa mentalidade, sair um pouco dessa corrida dos ratos, dessa mediocridade que a gente vê por aí, sabe? A gente precisa querer crescer na vida, ter visões assim maiores para nós mesmos. Tem pessoas que trabalhavam comigo que estão há 14, 11 anos no call center. Meu irmão, se eu tivesse ainda lá, eu acho que eu teria enlouquecido. Ou talvez até pior. Talvez você que esteja me assistindo, né, nunca tenha passado por isso, que bom. Mas quem já passou, quem já trabalhou, sabe. Trabalhar com pessoas não é fácil. É muito mais fácil trabalhar com animais do que trabalhar com pessoas. Por quê, Gilberto? Um cachorro, se ele tem fome e você dá ração, ele se satisfaz. Mas um ser humano, às vezes, você dá o seu melhor para ele, seu 100%, e ele nem te dá um obrigado. Ele acha que foi sua obrigação, que você devia algo a ele.
Ninguém deve nada a ninguém, entendeu? Se você deve alguma coisa a alguém, é a Deus que te deu a sua vida, que te permitiu vir esse mundo, sabe? E a gente está rodeado por isso. E aí, tentei. Teve até um dia que eu voltei para casa tão triste, fiz uma entrevista. Poxa, meu Deus, né? Eu preciso tanto trabalhar, eu quero tanto trabalhar, preciso de dinheiro. Preciso, Senhor, sabe? E nada, meu irmão, e nada. Angustiado à noite. Chorava sozinho. E aí Deus abriu uma porta. Hoje eu estou no setor de corretagem de imóveis. É de certa maneira lidar com o público, porém a gente não é como o call center. A gente está lidando com sonhos, pessoas que querem adquirir seu imóvel. Eu sou uma prova viva disso. Eu vivi 20 anos de aluguel e foram os piores 20 anos da minha vida. Porque quando você compra um imóvel, você ganha estabilidade. Você ganha. Você sabe que quando você terminar de pagar, são 30 anos. São 30 anos. Mas quando você terminar de pagar, aquele imóvel será seu. Você pode quebrar, você pode destruir, você pode reconstruir. Aquele imóvel é seu. E ninguém vai te tomar, certo? Porque está no teu nome. A não ser que Deus ou livre te matem, algo do tipo, mas ninguém pode tomar isso de você. E aí, quando eu comprei o imóvel, foi o primeiro momento em que eu tive uma mudança de perspectiva de vida. Fiz um esforço e consegui comprar. E hoje eu estou trabalhando nesse setor e graças a Deus cada dia está abrindo portas, mostrando pessoas. E eu tenho muita fé. Isso é algo que eu tenho desde que eu nasci e que eu permaneço tendo. Porque a fé que me trouxe até aqui, apesar de tantos obstáculos, de tantas dificuldades. Talvez você esteja passando por uma situação difícil. Saiba que você não tem amigos. Em outro momento eu vou gravar um vídeo sobre isso. Mas você não tem. Às vezes você não pode contar nem com quem é da tua família. Então conte com Deus. Ele vai te ouvir. Não sei se você que me assiste tem fé ou não. Isso não é algo que me cabe. Porém, se você tiver, clame a Deus. Deus ele vai ouvir teu clamor, teu coração. Ele pode te ajudar acima de qualquer pessoa. Acima de qualquer pessoa ele pode te dar uma solução para o teu problema. Porque ele fez isso comigo. Se ele fez comigo, eu sei das minhas limitações, eu sei quem sou. Porque ele não fará contigo. Assim como fez comigo, ele pode fazer com você e talvez possa fazer até mais. Só precisa que você realmente queira. Você precisa querer acima de qualquer um. E graças a Deus eu já estou nesse ramo, as coisas estão acontecendo. Eu sou grato a Deus, agradeço todos os dias. E eu espero, meu irmão, que você possa mudar a sua mentalidade. Meu canal, eu vou tentar trazer vídeos todas as semanas, talvez mais de um. Vai depender um pouco da minha rotina, que eu estou um pouco corrida. Eu trabalho na corretora, chego tarde em casa, estudo inglês e ainda comecei a fazer vídeos aqui para o YouTube. E depois eu posso gravar vídeos sobre essa questão sobre esses outros temas que eu mencionei. Mas é isso, que você mude a sua mentalidade. O canal aqui vai ser focado muito em conversas, papos reflexivos, para a gente refletir um pouco, para a gente se conectar. Um pouco terapêutico também para mim. Então, esse papo vai ser para me conectar com você, para a gente gerar ideias, para a gente refletir, para a gente crescer como seres humanos, como pessoas, para que a gente construa um Brasil melhor, um mundo melhor, para a gente, para os nossos filhos, para as gerações que virão. Esse é o nosso objetivo, que a gente possa se desenvolver sempre mais como seres humanos. Se esse conteúdo fez sentido para você, se algo que eu falei até aqui para você te tocou de alguma maneira, eu convido você a se inscrever nesse canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário. Lembre sempre de ser respeitoso. Estamos aqui para compartilhar ideias, não para agredir ninguém. Isso
é algo completamente odioso. Então, traga sempre ideias lúcidas, temas que você quer que a gente agregue aqui nesse canal. É um prazer poder conversar com você que está me assistindo. Eu desejo que Deus abençoe você e que tudo na sua vida prospere e dê certo. Amém.